Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Remata à Conversa. Eu sou a Ana Regina Ramos e estamos aqui para uma edição especial do Remata à Conversa. Queria só lembrar os nossos seguidores que estamos em direto através do Facebook e também do Instagram. Podem seguir-nos em ambos os locais, se ainda não o fazem. Tem sido sempre a partir daqui que fazemos estas ligações para comentar um bocadinho acerca deste, deste campeonato e desenrolar do campeonato e Taça de Portugal. Ora, aqui em direto comigo já tenho o Eduardo Carvalho, que é quem vai fazer a análise desta edição. Olá, Eduardo. Olá, Ana, um grande abraço a todos os nossos ouvintes, em especial a todos os apaixonados por futebol, acima de todos os clubismos. Ora, nós nesta edição vamos abordar a final da Taça da Liga, da Taça de Portugal, aliás, como falei há pouco, e queria então começar por te perguntar, Eduardo, um, esta, este ano foi mais complicado, houve muitas mudanças e o futebol também não escapou a estas mudanças e uma delas foi o facto de os jogos não terem público. E tal aconteceu também agora nesta final da Taça de Portugal que decorreu no domingo, ou seja, ontem, e portanto, ou aliás, decorreu ainda no sábado, peço desculpa pelo lapso. Nós contamos nessa final também com uma atuação da fadista Ana Moura, mas o público não esteve lá. O que é que tu achas como é que tu achas como é que tu vês esta decisão e também que implicações é que achas que trouxe, quer para os jogadores, quer para também eventualmente nos resultados? Achas que teve algum impacto? Sim, foi uma decisão delicada que foi tomada pelas entidades que regulam o futebol em Portugal. Aliás, e também o desporto em si, eh, fazendo aqui a ponte entre o que é definido a nível de entidades futebolísticas e o que é decidido pelo governo, não é? Pelo Secretariado de Estado do Desporto. Um, e essas decisões seriam compreensíveis até certo ponto, se, como foi falado, no caso do Presidente do Futebol Clube do Porto, não houvesse outros espetáculos com com possibilidade de ter algum tipo de lotação no estádio. Não na lotação total, como é óbvio, há sempre regras de segurança a cumprir nesta fase, mas depois acho que é um pouco difícil de explicar e apesar da resposta de João Paulo Rebelo, secretário de Estado do Desporto, acho que é difícil compreender, não tanto a situação do espetáculo como é a tourada, é um espetáculo que é muito polémico e que nem vou pronunciar neste espaço, que não é o mais indicado sobre a minha opinião relativamente a esse tema, mas particularmente a possibilidade de haver espetáculos musicais, espetáculos em que há atuações ao vivo e que normalmente geram também algum tipo de reação entusiasta das pessoas. Pode não ser a mesma reação que existe no futebol, mas existe se calhar alguma dificuldade em cumprir depois todas as regras de uma forma estrita, de uma forma rigorosa, e acho que poderia ter sido pensado, tudo isto pensado de uma forma mais coerente, independentemente da decisão que fosse tomada, de haver público ou não nos estádios de futebol e por consequência na final da taça. Agora, por ser o jogo mais esperado da época em termos de afluência a um estádio de futebol, porque temos
temos todas as épocas, temos Porto Benfica, Porto Sporting e jogo de casa e fora. Temos jogos com o Sporting de Braga, com o Vitória de Guimarães, casa e fora. Não é por jogar com equipas de maior dimensão que a época vai ser diferente, mas sim por uma final da Taça de Portugal. Todas as finais da Taça de Portugal são especiais. Têm, normalmente, quando são disputadas no Jamor, têm aquele interesse especial da zona que é uma zona fantástica e completamente diferente. Tem também a questão que pesa, que é a infraestrutura do estádio, a qualidade que proporciona ou que não proporciona aos intervenientes e ao público, e já foi colocado também em cima da mesa possíveis questões de segurança. Há aqui vários fatores a considerar. O facto de ter sido, de não ter havido público, acho discutível, sobretudo quando se tomou uma decisão de permitir, por exemplo, espetáculos musicais de forma limitada em Portugal. Muito bem, Eduardo. Agora passando mais para a parte do jogo em si, quanto aos 11 das equipas, o que é que tu tens a dizer acerca disso? Os 11, quer de Nelson Veríssimo, quer de Sérgio Conceição, foram mais ou menos expectáveis. No caso do treinador do Benfica, atuou com a equipa titular que eu esperava a 100%. Não houve alterações em função dos jogadores que foram utilizados nos jogos mais importantes, desde que o treinador interino do Benfica tomou o leme da equipa. Não houve, percebeu-se que, por exemplo, André Almeida seria sempre a opção, enquanto que Bruno Lage por vezes dava alguma oportunidade, apostava em determinados jogos em Tomás Tavares do lado direito da defesa. Aqui não houve dúvidas em apostar em André Almeida, que está disponível, não só com questão para Veríssimo. No meio campo já se percebeu também que é um treinador que não varia tanto as suas opções como acontecia com Lage. Weigl e Gabriel têm lugar praticamente garantido no 11, e depois a opção por Sérvi em detrimento de Rafa de início também tem sido recorrente nestes jogos. Pizzi joga sobre a ala, como também já acontecia com Bruno Lage durante esta época, e na frente Chiquinho tem sido o jogador mais próximo do ponta de lança, que com Veríssimo tem sido também Seferovic em vez de Vinícius. Aqui uma alteração relativamente ao que acontecia com o treinador anterior. Vinícius e alternando com Seferovic, se calhar nesta última fase do anterior treinador do Benfica, o brasileiro a ter prioridade nas suas opções, mas aqui não tem havido essa preferência de Veríssimo. Portanto, a equipa da parte do Benfica era a esperada, em função daquilo que vinha acontecendo. Se calhar há aqui uma outra nuance que eu acho que poderia ter sido tomada pelo Benfica, mas em suma, e tendo em conta também as lesões de Grimaldo, a lesão particularmente de Grimaldo, a não utilização nos últimos jogos de jogadores que para mim poderiam ter outro estatuto, ou de um jogador em particular que poderia ter outro estatuto, que para mim é Zivkovic. Seria sempre um jogador a ter em conta, ou para 11 titular ou como alternativa preferencial, mas assim não acontece, não tem acontecido com os treinadores do Benfica.
durante esta época e por isso nada de muito surpreendente nesse 11. Quanto a Sérgio Conceição, também não houve muitas surpresas, mas aqui uma outra situação que estava em dúvida para este jogo, por exemplo, a utilização de Diogo Costa, vinha sendo o guarda-redes das taças, e que manteve essa titularidade, mas que também já vinha sendo preparada nos últimos 2 jogos, já depois do Futebol Clube do Porto ter garantido o título. O treinador do Porto vinha dando essa oportunidade para ganhar minutos e ganhar ritmo. O mesmo fez com o Diogo Leite, mas depois acabou por não materializar na titularidade do central português, que viria a entrar mais tarde no correr do jogo, já na segunda parte. E na frente de ataque, no meio campo também não houve grandes alterações. Nas laterais, Alex Telles e Manafá a fazerem todo o corredor. Na frente de ataque, os últimos tempos do Futebol Clube do Porto têm ditado a preferência por jogadores mais soltos, sem um 9 mais puro, que segure os centrais, que jogue de costas para a baliza adversária. Portanto, Soares, Zé Luís foram sendo preteridos ao longo destes últimos jogos, sobretudo Soares, porque Zé Luís não tem tido muitos minutos de jogo e aliás nem sequer foi convocado para este jogo, o que é uma surpresa, de alguma forma. Mas Luís Dias e Marega era realmente a dupla expectável, uma dupla mais solta, que de alguma forma pudesse aproveitar as costas da defesa do Benfica. É uma opção válida. Neste jogo até acabou por Marega surgir mais sozinho na frente em muitos momentos, ou pelo menos durante o período em que Luís Dias teve a possibilidade de estar em campo. Luís Dias caiu um pouco mais sobre a ala esquerda, e por isso Marega viu-se um pouco sozinho na frente, o que para mim é sempre um pouco prejudicial para o Futebol Clube do Porto. Marega não tem características para jogar nessa posição de forma isolada. Uma coisa é jogar em Cunha com outro avançado, outra coisa é jogar de forma completamente isolada no eixo ofensivo. Isso faz com que tenha muito mais dificuldades em impor o seu jogo, e quando não se consegue isolar, muito dificilmente vai ter peso no ataque do Futebol Clube do Porto, e isso sentiu-se durante grande parte do jogo. Queria só pegar, falaste ainda agora de Luís Dias, o jogador que foi expulso. Qual é que achas que foi a reação das duas equipas? Como é que eles reagiram perante essa expulsão? Achas que mudou muito em relação ao que tinha vindo a ser jogado até então? Sim, acho que o jogo até esse momento foi completamente dominado pelo Futebol Clube do Porto. Não estava a ser um jogo muito bem jogado em termos técnicos, coletivos, de parte a parte, mas o Futebol Clube do Porto tinha a iniciativa de jogo. Notou-se que pretendia entrar de uma forma mais impositiva, digamos assim, de uma forma mais incisiva no jogo, nem sempre tomando boas opções, e isso sentiu-se no último terço, alguma dificuldade para tomar, para definir bem o último passo, o remate, mas com a ausência de Fábio Vieira e estes últimos jogos, desde o jogo com o Moreirense, jogos um bocadinho menos positivos de Otávio, também fizeram que esse facto se acentuasse.
Acho que o Futebol Clube do Porto manteve, além desse domínio, manteve um controle do jogo no seu meio campo defensivo muito grande, não dando praticamente oportunidades ao Benfica de aparecer nas imediações da área dos esportistas com perigo. E depois com essa expulsão de Luís Dias, o jogo percebia-se que ia ficar diferente. Inevitavelmente seria sempre diferente. O Futebol Porto começou a dar um pouco mais a iniciativa de jogo ao Benfica, que não imprimiu muita velocidade ao seu jogo, não teve muita intensidade nessa situação, como eu muitas vezes falo aqui neste espaço. Isso é fundamental para poder penetrar na organização defensiva adversária, e muito mais quando uma equipa sofre esse revés que é uma expulsão, e que acaba por se tornar mais coesa em termos defensivos. Claro que perde em termos ofensivos, mas defensivamente acaba por ser quase sempre mais complicado para a equipa adversária, a menos que ela já esteja em vantagem. Não era o caso. O Benfica e o Futebol do Porto ainda estavam empatados a 0 nesse momento, e o Futebol do Porto acabou por gerir bem, controlar bem o ímpeto do Benfica, por mérito seu e também por mérito dos encarnados, até ao intervalo. Ao intervalo percebeu-se, como sempre, a ação no balneário do treinador, ou neste caso não tenho conhecimento se há essa possibilidade de Sérgio Conceição, tendo sido expulso também, mesmo antes do intervalo, de comunicar com os seus jogadores nesse momento, durante o tempo de intervalo, mas pelo menos os seus treinadores certamente passaram as mesmas ideias que Sérgio Conceição costuma passar, e foram muito importantes para a reação, a entrada da equipa na segunda parte, e aí o Futebol Clube do Porto teve uma entrada muito boa, mais uma vez, e mesmo com menos conseguiu superiorizar-se naqueles primeiros segundos, minutos de jogo, e isso foi fundamental. Surgiu depois a oportunidade, e o fator sorte é sempre um fator que eu considero muito decisivo em qualquer jogo, mesmo quando se trata de uma goleada por vezes. Isto não é patético, não é completamente absurdo falar de sorte, porque a diferença entre um jogo pender por um lado, ou até tornar-se numa goleada, ou pender completamente para a outra equipa e ter um sentido completamente contrário, passar de uma potencial goleada para uma vantagem, uma vitória do adversário, é muito ténue. Está nos pormenores e, claro, depois na forma como as equipas estão à altura de aproveitar essas oportunidades. Isto no futebol como na vida, não é? E então o Futebol Clube do Porto, perante essa oportunidade que surgiu no livro de Alex Telles, sempre ele, mais uma vez decisivo neste jogo, o Futebol Clube do Porto precisava dos seus jogadores, dos seus principais jogadores no seu melhor, e Alex Telles com Corona tem sido realmente dos jogadores mais importantes. Alex Telles foi muito, muito decisivo nesse livro, marcado com grande qualidade, um livro sobre a esquerda. Desse livro surgiu um cruzamento bem medido, que depois poderia ter sido bloqueado pelo guarda-redes benfiquista, por Vlatko Dimos, mas num erro do grego, a bola sobrou para Mbemba, que ainda com dois jogadores do Benfica à sua frente, e com um ângulo já mais reduzido, não um ângulo impossível, mas um ângulo relativamente reduzido, consegue fazer um chapéu perfeito em cabeceamento. Foi um golo muito bom de Mbemba. Esse golo foi realmente, o Benfica sentiu o baque desse golo,
e o Futebol Clube do Porto acabou por manter o controle do jogo até conseguir mesmo o segundo golo, e a partir daí o Porto deu completamente a iniciativa de jogo até a final ao Benfica, renunciou praticamente ao ataque. Sérgio Conceição depois foi também acrescentando jogadores defensivos como Diogo Leite e Lume, que é uma situação que se percebe. Eu sou favorável a uma outra postura nesse tipo de situações, não fazer recuar demasiado a equipa cedo no jogo, mas também compreendo quando se está com menos um e quando se está perante uma oportunidade tão grande de vencer um jogo que o Futebol Porto já não vencia há muito tempo, já não vencia a Taça de Portugal há 9 anos, já não vencia o Benfica há muitos mais na final da prova rainha. Penso que apenas por uma ocasião o Porto conseguiu vencer o grande rival nesta fase desta prova, e isso faz com que este jogo ganhe toda uma pressão, toda uma motivação que depois nos leva a tomar decisões em função disso, não é? Por isso, compreensível. Eu teria tomado algumas decisões se calhar diferentes, chamaria eventualmente a jogo Fábio Vieira, jogadores que pudessem segurar melhor a bola em determinados períodos do jogo, não é? Naturalmente o Porto ia ter de sofrer aqui algum volume, algum superior volume ofensivo que o Benfica ia ter, inevitavelmente, mas acho que poderiam ter sido feitas as coisas de outra forma. A verdade é que Sérgio Conceição tomou a sua opção, foi bem sucedido. O Porto ainda acabou por sofrer depois um golo de grande penalidade, mas segurou depois essa vantagem até a final e teve mérito na postura que teve nos dois grandes momentos do jogo, até à expulsão do Luís Dias e depois dessa expulsão. Muito bem. No final do jogo, o treinador do Benfica ainda falou que teria sido justo, eventualmente, que houvesse prolongamento. Tu concordas com isso? Assim, é sempre complicado analisar logo a seguir ao jogo, não é? De uma forma ainda pouco quente, para quem está a defender um clube, no caso do Benfica está a defender o seu clube e a sua perspectiva, e a nossa perspectiva é sempre parcial quando estamos nas nossas funções a defender um determinado clube, uma determinada empresa, como quer que seja. E é natural que tenha essa perspectiva. Naturalmente que o Benfica teve um volume de jogo na segunda parte muito superior ao Futebol Clube do Porto. Também não é menos verdade que jogar mais do que uma parte, mais do que uma etapa da partida, reduzido a 10 elementos contra um adversário deste nível, deste calibre, como é o caso do Benfica, é muito difícil para qualquer equipa, como é o caso do Futebol Clube Porto, para qualquer equipa em Portugal teria muitas dificuldades contra o Benfica em qualquer situação, mesmo 11 contra 11, imagine-se contra 10, e aí é difícil analisar as coisas só pelo volume de jogo que as equipas tiveram. O Benfica teve-o, mas não foi intenso, penso que não foi muito inteligente na forma como tentou desmontar a defensiva adversária. Na primeira parte, o Futebol Clube do Porto notou-se que tinha uma determinação superior para abordar esta partida. Na segunda parte, mesmo já com menos um, teve-o também, teve mais coragem do que o Benfica nessa entrada, nessa reentrada em jogo, e a personalidade com que os Dragões lidaram com os vários momentos que passaram neste jogo, independentemente de se gostar mais ou menos
da estratégia ou da tática que o treinador tenha para jogo, e já falei, já dei a minha opinião sobre uma outra situação que poderia ter sido feita de forma diferente, mas a verdade é que há muito mérito daqui do treinador do Paulo Porto e dos jogadores que estiveram em campo, e não me parece que o prolongamento acabasse por ser justo em função do que aconteceu neste jogo. Eu não sou partidário de que qualquer resultado que aconteça, que se chegue ao fim de um encontro, é justo. Acho que não. Nem sempre há justiça no futebol e na vida, não é? E por isso acho que podemos analisar realmente isso, e é uma boa pergunta que me colocas, mas sinceramente parece-me que este foi um resultado mais do que justo para os Dragões. Havia também a expectativa de eventualmente, se houvesse esse prolongamento, seria interessante para quem acompanha o fenómeno, se calhar não na perspectiva do Futebol do Porto, mas para quem está fora e a analisar, perceber se se o Futebol do Porto fosse a prolongamento e aguentasse o prolongamento, que é realmente uma situação difícil, ainda mais difícil para quem já leva 90 minutos e mais de 45 com menos um elemento, e por isso maior desgaste em condições normais. Se o Futebol do Porto aguentasse esse prolongamento, indo a penaltis, indo a uma nova decisão por grandes penalidades, tem sido realmente tem sido um bloqueio para o Futebol do Porto nos últimos anos, nas últimas épocas. Perceber se esse bloqueio se iria manter, se o Futebol do Porto conseguiria ultrapassar, poderia ser realmente algo interessante de acompanhar, visto de fora. Mas em termos de jogo jogado, aquilo que aconteceu, as incidências de jogo, a reação a essas incidências, parece-me que o 2-1 nos 90 minutos foi mais do que justo. Muito bem, Eduardo. Agora, antes de passarmos para a outra parte da nossa edição, queria lembrar a quem nos está a ouvir que estamos em direto para o Facebook e para o Instagram do Jornal Referência. Temos vindo a fazer sempre desta forma as nossas edições do Remate à Conversa. Queria dizer-vos também que estará disponível mais tarde no YouTube esta edição, assim como as outras anteriores. E agora sim, Eduardo, queria saber quanto aos teus destaques sobre esta final da Taça de Portugal, que pode ser apenas deste jogo, da final, ou também de outros jogos da Taça de Portugal, que eventualmente há alguma coisa que tu queiras destacar, nomeadamente no remate de trivela e no remate ao ângulo. Sim, eu como primeiro destaque seria o meu remate ao ângulo. Eu gostaria de dar aqui ênfase ao que eu já falei numa das edições anteriores, e que realmente me parece relevante para qualquer época, e sobretudo uma época atípica como a que vivemos, que foi o dedo de Sérgio Conceição neste final de época que levou a estes títulos do Futebol Clube do Porto. Acho que tenho que realmente frisar isto. Conquistou aqui uma taça que já muito procurava, é a sua terceira tentativa, se não estou em erro. Já teve uma mão na taça quando no Sporting de Braga estava a vencer o Sporting por 2-0 há algumas épocas, e que depois acabou por perder o jogo de uma forma surpreendente, não é? Teve também a oportunidade já no Futebol Clube do Porto de disputar essa mesma final contra o Sporting, e também não conseguiu ultrapassar esse obstáculo, mesmo tendo sido no jogo jogado, tendo sido superior aos Leões na altura. Mas lá está, o jogo determina
certas incidências, certas oportunidades em que, se nós não estamos à altura ou não conseguimos reagir, por vezes nos levam a essas derrotas. O Clube do Porto já perdeu 2 finais contra o Sporting nos pontapés de grande penalidade, e isso começava a pesar muito no Futebol Clube do Porto, nos seus jogadores. Já chegavam, por mais que treinem, tecnicamente, estes remates, insistam neste tipo de treino, este bloqueio acaba por ser uma questão já mais psicológica, e começava a entrar aqui numa bola de neve. Se o Porto chegasse, se calhar, a essa decisão, poderia ser realmente complicado, poderia ultrapassar esse obstáculo e até vencer de uma forma que lhe desse o fim desse bloqueio, não é? Poderia ser algo também interessante na perspectiva dos Dragões, é verdade. Mas acho que a coragem que Sérgio Conceição teve e incutiu na equipa, até na forma como, por exemplo, podemos pegar, ouvir isto esta semana, num dos meus muitos debates com pessoas que gostam de falar sobre futebol, e eu gosto sempre de debater com outras pessoas ideias, e falaram nisto, e realmente fez sentido a forma como o Sérgio Conceição dá um sinal ao apostar em Diogo Costa, que não é o guarda-redes habitual titular do Porto, pelo menos no campeonato, nas principais competições em que os Dragões estão envolvidos. Jogou com Diogo Costa, manteve a coerência, jogando com o seu guardião da prova rainha, e no caso do Benfica isso não aconteceu. Uma situação completamente compreensível e respeitável, mas isso, se calhar, isso dá um sinal aos jogadores, não é? E de parte a parte notou-se essa diferença. Psicologicamente, animicamente, emocionalmente, o Futebol Clube do Porto mais forte, e mesmo tendo essa pressão acrescida das últimas derrotas em finais. Portanto, o Futebol Clube do Porto, nas últimas finais que disputou, perdeu-as. Essa questão da lotaria, muita gente diz que é lotaria, e que eu não concordo em absoluto que o seja, das grandes penalidades. Portanto, tudo isso poderia pesar, mas não pesou. Pesou mais a época, o final de época do Benfica, portanto, pelo menos aquele final mais alargado, desde que o futebol retomou depois da pandemia, não é? Não estes últimos jogos em que o Benfica venceu, particularmente no derby contra o Sporting, mas pesou mais esse final da época do Benfica do que propriamente o histórico que o Futebol Clube do Porto tinha nos últimos anos, nas últimas épocas, nas competições de taça. Portanto, acho que a forma como a equipa e na figura do seu líder, Sérgio Conceição, manteve aqui um espírito competitivo muito alto, uma determinação muito alta, uma intensidade muito alta, levaram a estas conquistas, e por isso o Futebol do Porto está de parabéns por esta dobradinha. Muito bem. Não sei se queres acrescentar aqui mais algum remate aqui a esta nossa Sim. conversa. Sim, portanto, eu gostaria de fazer aqui outro destaque, que seria o meu remate trivela desta semana, e o último destaque desta temporada, não é, para nós, que tem a ver com aqui fazer uma ponte para a próxima época. Eu acho que vai ser uma época, como todas, que nos deixa expectante, mas esta com alguns fatores extra de apelo, não é? Que tornam a época ainda mais apelativa do que já costuma ser
quando estamos aqui na expectativa. Acho que a chegada, o regresso de Jorge Jesus ao nosso campeonato vai ser muito interessante, sobre todos os pontos de vista. Por exemplo, eu não colocaria se calhar o termo favoritismo, mas se calhar o termo pressão. Acho que o termo, a pressão aqui na próxima época acabará por ser superior para o Benfica do que propriamente para o Futebol Clube do Porto. Normalmente quando uma equipa é campeã nacional e entra numa nova época, ainda por cima uma equipa que vence campeonato e taça, tem esse lastro, essa aura de favoritismo, de maior pressão para manter esse sucesso. Mas aqui, pelas condições particulares que estamos a viver, esta situação pandémica que agravou as crises dos clubes, particularmente o que se fala, a crise no Futebol Clube do Porto ser maior em termos financeiros, e se a ser verdade tudo isto, o Futebol Clube do Porto terá que realmente fazer realizar aqui algumas vendas, algumas transferências de jogadores, e isso faz com que esse desinvestimento, esse possível desinvestimento, que muitas vezes é enganador, mas de uma forma genérica, esse possível desinvestimento vai retirar alguma capacidade, não é? Vai retirar aqui alguns intérpretes que foram importantes nestas últimas 2, 3 épocas, particularmente este ciclo de 3 épocas de Sérgio Conceição no Futebol Clube do Porto. E isso, quando é feita em oposição a uma reentrada de Jorge Jesus no Benfica, com a expectativa de muitos reforços, uma grande reformulação do plantel em que não parece haver aqui crise para os lados da luz, porque o Benfica não precisou de reduzir o salário dos jogadores durante a pandemia, não parece estar a necessitar de fazer essas vendas, ao que é pelo menos comunicado, e tem grande capacidade para olhar para alvos até como Cavani, por exemplo, e o que me deixa surpreendido. E se assim acontecer, realmente o Benfica acaba por entrar na próxima época, se conseguir chegar a jogadores, não digo Cavani, poderá falhar essa contratação, mas jogadores deste nível, deste calibre, então realmente o Benfica entra favorito na próxima época. Jorge Jesus, pela sua apresentação, que tive a oportunidade de seguir hoje, também colocou a fasquia muito elevada, que era um Benfica mais do que ganhador, avassalador, um Benfica a arrasar os adversários. Foi este o termo utilizado pelo treinador, pelo novo treinador encarnado. Portanto, isto coloca realmente a fasquia de pressão muito alta para o Benfica, e aí o Futebol Clube do Porto se calhar tem mais margem para poder fazer as suas operações de mercado, mas terá realmente que ter também uma estratégia desportiva ou financeira muito bem montada e uma política para abordar este mercado de transferências, perceber se é mais importante segurar alguns dos jogadores mais importantes das últimas épocas, ou antes segurar as jovens promessas que o Futebol do Porto tem vindo a lançar e com grande êxito, sobretudo durante esta época. Fala-se na possibilidade de Diogo Leite sair nos próximos dias. É isto que o Futebol do Porto terá que pesar. O que é mais importante? Preparar o futuro e preparar um eventual ciclo vitorioso do futuro, ou manter-se como campeão
manter um nível de uma fasquia elevada para não permitir, não se permitir perder o próximo campeonato, mas depois, se calhar, pôr em xeque o seu futuro a médio e longo prazo. É isto que teremos para ver e para continuar a analisar, não é? Está sempre sujeito a desenvolvimentos nestas duas equipas. Será uma próxima época interessante de seguir e ainda temos também um Sporting com o Ruben Amorim, um treinador muito pragmático, um treinador que muitos chamam de resultadista, um Sporting de Braga com Carlos Carvalhal, um dos melhores treinadores portugueses da atualidade e que levou o Rio Ave à Liga Europa mesmo com um grande Famalicão, e que está a contratar também muito bem para a próxima época. Está já com uma boa parte do plantel definido. Portanto, isto são vários focos de interesse neste mercado, neste defesa, e para a próxima época acho que vai ser interessante de seguir e Nós vamos vai ser acompanhar a interessante de partir seguir daqui. também. Exato. Ora, Eduardo, obrigada pela tua participação mais uma vez. Nós, Obrigado. quanto ao remate à conversa, vamos continuar, mesmo não havendo jogos, vamos continuar aqui a comentar o mercado de transferências e tudo aquilo que se justificar, sempre com um foco na região norte e lembro que podem ver as nossas edições anteriores em jornalreferência.pt ou nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube. E podem também seguir no nosso site notícias acerca da região norte. Obrigada por estarem desse lado mais uma vez e até à próxima edição.